Quem esteve aqui quarta-feira passada? Olha só. Eu estou perguntando isso porque nós fizemos uma sequência aqui falando em obras. E na primeira quarta-feira, apesar de que é distinto, né? Mas na primeira quarta-feira nós estávamos aqui falando sobre o momento em que Deus mandou alguém olhar um oleiro trabalhando, e o vaso quebrou-se na mão do oleiro. E então o oleiro vem e daquele vaso quebrado ele faz um vaso novo. E a grande frase desse dia foi: desculpa o transtorno, eu estou em obras. Porque às vezes quando nós estamos em obras, nós causamos transtorno em quem está ao nosso redor. Você já deve ter visto essa placa em algum lugar da cidade. Depois, nós caminhamos e nós falamos sobre o momento em que tinha um homem fazendo uma grande obra. Ele estava edificando os muros de Jerusalém. E então as pessoas estavam tentando tirar ele do foco. E ele disse: eu estou em uma grande obra, eu não posso descer. Como alguém que diz: eu não vou tirar o meu foco. Eu estou numa grande obra, eu estou fazendo algo grande, eu estou fazendo algo impactante, eu não posso parar. Então nós vemos aprendendo sobre isso. Mas quando nós falamos que nós estamos em obras, é porque passa-nos uma ideia de que nós não estamos prontos. Você não nasceu pronto. Você não é o detentor do conhecimento completo. Ah, pastor, eu já caminho há 20 anos do Evangelho. Eu caminho há mais, mas ainda estou aprendendo. Ainda estamos crescendo. E Deus nos entrega algumas coisas em tempos determinados da nossa vida. Vai pegando aí porque a mensagem já começou. Que é para nos lapidar, que é para nos ensinar. E eu estava lendo hoje a palavra, e eu percebi de que, não somente nos nossos dias, mas desde a antiguidade, algumas pessoas não entendiam porque não conseguiam avançar, porque não podiam crescer, porque não conseguiam prosperar, sendo de que elas eram pessoas boas, pessoas que oravam, pessoas que faziam o que era correto, mas parecia que a sua vida era travada. E eu sei que quando eu falo isso, algumas pessoas já se identificam com isso. Eu não entendo, mas que a minha vida não vai para frente. E existem, claro, inúmeros fatores que levam a isso. Porém, queridos, algumas coisas elas estão relacionadas a alguns paradigmas que nós temos na nossa mente e algumas travas. Porque nós podemos falar de qualquer coisa, mas dependendo do que nós vamos falar, a gente já bloqueia. E são esses bloqueios que geralmente estão nos levando ao fracasso. São bloqueios que nós temos na nossa mente. E grande parte dos problemas que hoje nós enfrentamos, eles estão relacionados à nossa vida financeira também. E eu estava pegando um estudo, e esse estudo falava sobre um professor chamado Jeffrey Deal, da Universidade de Utah, nos Estados Unidos. E ele fez uma pesquisa para entender a dinâmica dos casais, e ele disse assim, que as brigas envolvendo dinheiro são um dos problemas mais importantes da vida conjugal desses tempos que nós vivemos. E que as brigas por causa de finança, se elas acontecem uma vez por semana, tem 30% de chance de virar divórcio. Se você discute, tem brigas, problemas, por conta de dinheiro, 30% de chance de se tornar uma separação. Pesquisaram 4.500 casais americanos, de diferentes classes sociais, durante 4 anos, monitorando maridos e mulheres e as suas discussões. E foi constatado que, se uma das partes percebe que o companheiro gasta de uma maneira insensata, aumenta a probabilidade para 45% a taxa de divórcio, tanto para homens quanto para mulheres, quando um sente que está sendo defasado porque o outro gasta demais. Para de ficar olhando um para o outro, prestar atenção no culto. Os casais que não conseguem juntar patrimônios acima de 10 mil, em 3 anos de união, 70% de chance, aumenta ainda mais.
O endividamento também pesa em tudo isso, porque as dívidas levam ainda mais a discussões e a problemas. E o que isso tem a ver com estar em obras? O fato é de que nós, quando criança, não recebemos nem na escola, nem em lugar nenhum, às vezes, ou salvo alguns pais que foram muito tops, ensinaram você a administrar as suas finanças. Quando você se juntou com outra pessoa, casou-se, talvez a forma como você lidava com seu dinheiro era de uma maneira tão difícil, que você não conseguiu nem se imaginar juntando os caixas. E aí tem marido emprestando dinheiro para a esposa e esse dinheiro não volta. Tem esposa que está emprestando dinheiro para o marido porque ele não consegue passar o mês inteiro com o salário que ganha. E aí está virando um negócio, que um está devendo para o outro, sendo que eles deveriam ser um só. Mas esses problemas, eles só são a ponta do iceberg. Porque Deus, de alguma forma, Ele nos abençoa, e Ele vai nos abençoando, porque tudo acontece segundo a nossa capacidade. Hoje, nós temos uma capacidade aqui como igreja, que é diferente da capacidade que nós tínhamos lá naquela garagem da rua Antônio Prim, onde essa igreja começou. A capacidade que tinha lá é diferente da capacidade que tem aqui, que é diferente da capacidade que nós vamos ter. E Deus vai nos dando segundo a nossa capacidade. Esse texto de Mateus 25, que você vai ler na sua casa, fala sobre a parábola dos talentos. Que um dia um senhor chegou e entregou 5 talentos para um, entregou 3 talentos para o outro, e entregou 1 talento para um outro. E a Bíblia vai dizer que cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. E ele entregou esses talentos, mas é interessante dizer que ele viajou, aquela coisa toda, é uma parábola que está na Bíblia. Mas quando ele voltou, ele pediu: onde está o talento que eu te dei? Onde está o talento que eu te dei? Onde está o talento que eu te dei? Sabe o que eu aprendo aqui? Que todos nós, seres humanos, quando nascemos, recebemos algum talento de Deus. A gente sabe que alguns têm mais e outros têm menos. Nós sabemos disso. Mas também por essa parábola nós entendemos que aquele que ganha algum talento tem a oportunidade de conseguir mais. Deus nos deu alguns talentos e através do que Deus colocou em nós, nós devemos granjear mais. Mas quando este senhor volta, ele pede de volta o talento que ele tinha dado. E aqui eu já aprendo uma grande lição, que Deus nunca dá nada para ninguém sem propósito. Tudo que você tem um propósito de ter. Tudo que você é tem um propósito de ser. O que Deus confiou nas suas mãos tem um porquê. E um dia Ele vai pedir conta do que Ele investiu em você. Deus não deu, Ele investiu. Quando Deus me deu a capacidade de ser um orador, quando Deus me deu essa capacidade desde muito pequeno, meus professores identificavam que eu tinha uma capacidade de gravar muito fácil, de me expressar muito fácil, de fazer teatro de uma maneira muito fácil. Isso era um talento, isso nasceu comigo. Mas esse talento tinha um porquê de estar em mim. E o porquê de estar em mim era para que eu pudesse estar anunciando a mensagem da palavra de Deus de alguma forma muito clara, para que as pessoas que pudessem me ouvir, pudessem receber o Evangelho de Cristo em seus corações, e ter a sua vida transformada. Se eu, por outro lado, escolhesse usar esse talento para um outro fim, ou talvez nunca usar esse talento, um dia eu prestaria contas a Deus daquilo que Ele me deu, e Ele diria: onde está o talento que eu te dei? E eu poderia dizer para Deus: Senhor, eu enterrei, como um desses personagens aqui disse, eu enterrei porque eu tenho medo de Ti, então agora está aqui, que você me entregou. E o Senhor disse: você é um servo mau. Por quê? Porque não usou o que eu te dei para conquistar mais. Eu investi em você e você não investiu. E eu estou dizendo isso porque facilmente nos dias de hoje nós nos encolhemos dentro da nossa, e entenda, não é verdade, mas a gente diz isso para nós mesmos, incapacidade. Quantas vezes alguém já chamou você para algo e você diz: ah não, eu não, imagina, tem tanta gente melhor do que eu. Você nunca falou isso?
Ah, não, e misericórdia, eu não. Eu acho que, eu sei que tem tal coisa para fazer. Eu vejo lá na igreja que seria muito legal se tivesse. Daí alguém diz para você: por que você não faz? Ah, não, eu não. Tem gente mais capacitada. Não acontece assim? Deus está trabalhando e fazendo uma obra dentro de nós para que a gente possa vencer essa limitação. São limitações que nós temos. Deus nos confiou algumas coisas. Para uns Ele confiou habilidades financeiras, para outro habilidades administrativas, para outro habilidades sentimentais. Há pessoas que ela tem um dom de misericórdia tão grande que aonde ela chega, ela envolve as pessoas, ela toca em pessoas, ela toca o coração de pessoas. E tudo isso são dons que estão dentro de nós e que nós precisamos de alguma forma usar, colocar em prática, porque tudo que eu falei aqui foi que Deus não entrega nada para ninguém sem ter um propósito claro para isso. Os dons que nós temos e o que nós recebemos, e até mesmo as dádivas que nós recebemos, ou seja, as bênçãos, elas têm um poder tremendo de exaltar o que já está dentro de nós. Você já ouviu que alguém falou assim: quer conhecer alguém, dê poder a essa pessoa? Já ouviu essa frase? Quer conhecer alguém? Dê poder a ela, dê dinheiro a ela, que daí você vai conhecer a pessoa de verdade. Porque poder, dinheiro, ele tem uma capacidade assim de aumentar o que está aqui dentro. E quantas vezes quando nós recebemos isso que deveria ser uma dádiva, nós transformamos em maldição. Quando você olha para Gênesis, a Bíblia vai falar sobre o livre-arbítrio, e o livre-arbítrio que Deus nos deu, ou seja, o poder de escolher, ele é um presente que Deus nos deu. Mas você já percebeu que ele se transformou numa maldição? Porque aquilo que deveria ser um presente para você escolher as melhores coisas, você pode transformar numa grande maldição fazendo escolhas erradas. No fim de tudo, o poder de transformar em bênção e maldição está em você. Sabe, os dados que eu li aqui no começo, falando a respeito dos casais, mostram que sim, existe um problema instaurado que às vezes potencializa as discussões, os problemas e até mesmo o divórcio. Agora, será que estas pessoas que estão inclusas aqui nessa pesquisa, eram pessoas que estavam buscando a Deus e buscando um aperfeiçoamento, inclusive entender o seu momento? Porque grande parte de nós vivemos as nossas vidas e Deus está do lado. Nós temos a nossa administração, nós temos os nossos filhos, nossas famílias, enfim, nosso trabalho, e temos a igreja, aonde eu vou na quarta-feira, ou uma vez por mês, ou na Páscoa, ou quando tem casamento. Tem muitas famílias que é dessa forma. Como é a presença de Deus dentro da tua administração, dentro do teu coração, ou mesmo dentro da administração dos problemas que você tem? O quanto Deus se faz presente nisso? Até porque existe um salmo lindo que diz assim, do Senhor é a terra, tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Salmo de número 24, primeira estrofe. Se tudo pertence a Deus, por que nós temos a soberba às vezes de achar que alguma coisa é nossa? E se esse Deus nos deu talentos, por que nós achamos que esses talentos são nossos? Se na verdade Ele está investindo na nossa vida. Isso faz de nós nessa terra apenas mordomos. Deus nos deu a capacidade de administrar o que é dele. Quando Deus nos deu filhos, a Bíblia vai dizer que os filhos são herança do Senhor. Deus nos deu a oportunidade de cuidar, a oportunidade de ensinar, a oportunidade de guiar, a oportunidade de amar, a oportunidade de ter os melhores momentos da nossa vida. Deus deu para você a oportunidade de ver os primeiros passos do teu filho, de sentir o beijo da tua filha, de vê-la correndo em tua direção quando você chega em casa. E isso é impagável, mas não é nosso. Ele simplesmente compartilhou com você para que você viva isso.
Agora eu fico imaginando muitos de nós, papais, quando chegarmos na eternidade, e Deus falar: o que você fez com o tempo que eu te dei com os teus filhos, que na verdade são meus? Você passou tempo com eles? Ah não, meu filho descambou para um lado, que fez isso, fez aquilo, fez aquele outro, fez aquilo. E o que você fez por ele? Deus é que tem a capacidade de nos mostrar aonde nós estamos investindo nosso tempo, nosso dinheiro, nossas forças, nossos talentos. E nós precisamos aprender isso, porque a vida passa muito rápido. Essa é uma passagem na terra, ela é muito rápida. Então quando ele nos diz no Salmo 24 que tudo é dele, ele quer nos dizer uma coisa: nós temos uma ilusão de achar que somos possuidores, e até mesmo dignos às vezes, e precisamos crescer nesse sentido, para entender de que não, ele olhou para você, viu capacidade e disse: toma, administra para mim. Em algum momento ele pede de volta, e todas as vezes que Deus pede alguma coisa para nós, ele tem um propósito para fazer, inclusive na nossa própria vida. E eu separei alguns pontos aqui bem importantes. Um dia ele deu um menino para Abraão, chamado Isaque, um filho, mas Deus um dia pediu ele de volta, e disse: me dá o teu filho. E quando Deus pediu Isaque, Abraão não sabia, mas Deus tinha nações para entregar para ele. Quando ele disse: me dá o teu filho, é porque ele tinha uma multidão de gerações para entregar para Abraão, mas Abraão não sabia disso. Todas as vezes que Deus nos pede uma coisa, ele tem algo muito maior. Quando José foi vendido pelos seus irmãos, parecia uma coisa tão sem propósito, mas Deus tinha um trono à sua espera. Quando Esther tornou-se rainha, não era simplesmente porque, vou deixar ela ser rainha porque eu gostei dela. Deus tinha um propósito para salvar o seu povo. Quando Jesus chegou no poço e pediu água para uma mulher samaritana, ele tinha água viva para entregar para ela, ele tinha salvação para entregar para ela, mas primeiro ele pediu um copo de água. Se ela desse a água que ele pediu, ele ia dar a água que ele já tinha preparado para entregar para ela. Quando Jesus estava com um jovem rico, e ele disse: vai, vende os teus bens, distribui aos pobres e me segue. Jesus estava tentando curar aquele jovem da avareza e levá-lo para o céu, mas ele não conseguia identificar isso. O que eu posso dizer é que todos nós de alguma forma estamos em obras, porque existem partes de nós que ainda precisam ser trabalhadas, precisam ser mexidas por Deus. Somos apegados a algumas coisas, alguns de nós somos apegados à família, nós largamos a idolatria faz tanto tempo, mas idolatramos a esposa, idolatramos o marido, idolatramos o trabalho, idolatramos um filho. Pode falar qualquer coisa, mas não fale desse menino. Pode fazer qualquer coisa, mas não toca nisso. Continuamos com uma grande idolatria e não conseguimos entender que tudo pertence ao nosso Deus. E Deus busca que nós venhamos a honrá-lo. E Deus busca que nós venhamos a entender isso. E então eu pedi para que separasse para mim um versículo que está no livro de Ageu, no capítulo de número 1. E eu queria discorrer com você para você entender a importância que tem quando Deus nos confia algo. Livro de Ageu, capítulo 1, verso de número 3 em diante, diz assim, por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu, e olha o que Deus diz: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam, aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam, aonde os seus caminhos os levaram. Subam um monte para trazer madeira. Construam um templo para que eu me alegre e nele eu seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso?
pergunta o Senhor dos Exércitos, por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Vocês perceberam que palavra pesada é essa? Mas ela está na Bíblia. Ela está na mesma Bíblia que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ela está na mesma Bíblia que diz, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Está na mesma Bíblia que diz, e tudo quanto pedires em meu nome, eu vos darei. Também está escrito na mesma Bíblia que diz, tudo posso naquele que me fortalece. E se está escrito na mesma Bíblia, nós não podemos tirar uma parte que a gente não gosta e pegar a outra. Esse texto, apesar de estar no Antigo Testamento, ele está falando de um momento muito específico, quando Deus tira o povo que estava escravo, traz eles para uma liberdade, e eles deveriam construir o templo, e eles começam a construir o templo para Deus, porque, uau, Deus nos tirou da Babilônia, Deus nos livrou, vamos construir um templo para Ele. Está construindo o templo, daqui a pouco começou a ficar pesado o negócio, daqui a pouco, sabe pessoal, mas pensa bem, né? A gente precisa construir a nossa casa também, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo, e cada um correu para fazer a sua própria vida. Me segue aqui, por gentileza. Cada um começou a correr para a sua própria casa, para as suas próprias coisas, e daquele dia parou o trabalho. Aí voltaram no outro dia, fizeram mais um pouco, mais 2 dias parados, e assim daqui a pouco a casa de Deus estava em ruínas. Sabe aquele pedacinho lá, aquele puxado que você começou e nunca acabou? Sabe aquele projeto da casa nova que foi até um pedaço, está lá, não tem reboco ainda, e está parado aquele negócio, mas a casa do Senhor estava assim para pior. Aí Deus olhou para aquilo e disse, gente, sabe por que vocês estão lutando, plantando, mas não colhem? Sabe por que quando você recebe salário, parece que recebe num saco furado? Porque vocês não serão abençoados, enquanto vocês não priorizarem o que é prioridade. E quando a gente vai para os 10 mandamentos, a gente lê, né? Amarás o Senhor teu Deus, sobre todas as coisas, que a gente tem que ter Deus acima de tudo. E apesar de ser uma coisa tão linda de falar isso, eu quero confrontar você e perguntar, você vive isso? Essa é uma pergunta de reflexão. Quantos de nós vivemos de amar o Senhor sobre todas as coisas? Quantos de nós conseguimos priorizar Deus? Quantos de nós conseguimos colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas? Seja no tempo que a gente tem de oração, seja no tempo que a gente tem para buscar a Deus na igreja, seja o tempo que a gente tem com a nossa família. Quantos de nós conseguimos priorizar Deus? Este povo estava priorizando a sua própria casa, cada um corria para fazer as suas coisas, cada um queria deixar a sua casa mais bonita, mas a casa de Deus estava abandonada. Deus tinha provido para eles todos os recursos, mas daqui a pouco até o que eles tinham estava esvaindo pelos seus dedos. Por quê? Porque eles estavam administrando mal aquilo que Deus tinha colocado na sua vida. O que eu quero dizer com isso? De que Deus nos abençoa, e de que o desejo de Deus é que você cresça, que você prospere. E eu estou tocando num assunto aqui muito importante, porque há quantas pessoas que você já disse assim, eu preciso ganhar mais, para viver melhor, e você conseguiu um belo de um aumento, você está com 2 empregos, você está ganhando mais, mas ainda não está dando. Eu estou falando alguma mentira aqui? Não, né? Aí entrou um valor alto, você diz assim, pelo menos agora eu vou dar uma descansada, aí quebra a máquina de lavar roupa, aí o carro enguiça, o mecânico olha e diz assim, pois é, quando ele faz aquela cara, tu já tem quase um AVC, e daí tu diz, mas isso é maldição, gente, não pode, mas por quê? E assim estava o povo de Israel, e o Senhor começou a dizer para ele, vocês põem cobertor, mas não se aquece, vocês estão plantando, mas não estão conseguindo colher, e até o que vocês recebem, parece que recebem num saco furado, sabe, chega no final do mês,
tu abre aquela carteira e diz, meu Deus, faz, meu Deus, 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 eco, tão vazia que está. Por quê? E ele vai dizer aqui, porque a minha casa está abandonada. E sabe qual é o princípio que eu aprendo aqui? Poderia ser o mais clichê, né? Porque nós temos que construir a nova The Way. É muito mais do que isso. É você priorizar Deus. Independente, agora nós temos uma obra que nós estamos fazendo. Mas e antes disso? E antes disso? Será que nós estamos priorizando a Deus em tudo quanto nós fazemos? Será que você consegue pensar em Deus? Alguém comentou aí sobre um vídeo que está rolando? Que alguém disse assim, alguém fez um vídeo mostrando, se a Bíblia fosse o celular. Não sei se alguém já viu. Que a pessoa está saindo de casa, esqueci, ela volta correndo, pega a Bíblia e leva. Porque isso a gente faz com o celular. Vai escovar os dentes e está lendo a Bíblia. Porque a gente está escovando os dentes e se atualizando. Já pensou se nós priorizássemos, assim como a gente prioriza o WhatsApp, a rede social, nós priorizássemos a palavra de Deus? Porque é interessante, porque isso parece uma coisa fanática, isso parece uma coisa de religioso, mas essa coisa de religioso é o que nos salva quando a coisa toda fica difícil e a gente tem que ir para o joelho clamar ao Senhor. Quando a gente diz assim, meu Deus, meu casamento está acabando, pastor, ora por mim, e o cara não falta um culto, está aqui direto, vira dizimista. Mas ele encontra da onde não tem. É fiel agora, não, porque agora está na oração, está em tudo. Mas o que acontece? Que nós esperamos as coisas desmoronarem para tentar então fortalecê-las. O que Deus nos mostra aqui é de que aquilo que nós colocamos como meta, nós devemos seguir até o fim. E então sim, tem uma palavra linda que está escrita aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versos 11 em diante. Quando Paulo está falando aos Coríntios, ele diz, agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la. Ou seja, realizar tem que ser igual a concluir, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem, e não de acordo com o que não tem. O nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês sejam sobrecarregados, mas que haja igualdade. Tudo o que a palavra do Senhor nos prega é de que haja igualdade e que seja leve em tudo que você fizer. Que você faça a sua parte. E que você faça a sua parte não apenas dentro de uma contribuição ou dentro de questões financeiras, mas que você faça a parte que você pode dentro do seu lar. Que você faça a parte que você pode dentro dos dons que Deus te entregou para fazer. Porque a capacidade está em ti, você está olhando uma necessidade e não faz, e a Bíblia diz o quê? Tudo quanto vier à sua mão para fazer, faça. A medida que Deus entregou para você, a medida da tua entrega também, e a medida da tua entrega determina o quanto Deus vai derramar sobre a sua vida. Aquele que ganhou 5 talentos, cara, trabalhou e fez render 10, sabe o que o Senhor fez? Servo bom e fiel, você vai pegar aqui mais 10, porque você conseguiu. Deus sempre vai nos recompensar pela nossa entrega, e a nossa entrega muitas vezes ela está atrelada à nossa fé. Eu só sou fiel quando eu tenho, ou eu sou fiel quando as coisas estão difíceis para mim. Isso determina o caráter que nós temos. Eu vou servir na igreja, mas hoje eu não estou bem, estou triste com o irmão, já não vou mais. Ou você vai dizer assim, Deus me entregou uma capacidade, e eu estou aqui para fazer o melhor para Deus, independente dos irmãos, independente se alguém me machuca, independente se alguém não está dando a resposta que eu queria, eu estou aqui para fazer o meu melhor para o Senhor. Porque sabe de uma coisa? A sua casa vai sobreviver do seu caráter. Quer dizer então que se tiver um problema na tua casa, não, hoje eu não vou para casa porque eu estou triste com a minha esposa, ela discutiu comigo, falou um negócio,
Aí teus filhos estão lá, a tua família está lá, mas você vai se isentar? Não, meu irmão. Você recebeu algo, você recebeu uma família, você vai entregar, mesmo quando aparentemente não tenha nada para entregar. Você vai investir, até mesmo quando aparentemente não se tem nada que investir. E eu me lembro de um texto que fala em Gênesis, quando Isaac, num tempo de seca, que todo mundo está dizendo, não, está tudo seco aqui, não tem como semear, ele semeou. E sabe o que Deus fez pela fé daquele homem? Fez brotar mesmo na terra seca, e ele colheu pela fé. É quando nós acreditamos, quando tudo parece fechado. É quando eu consigo entregar amor, quando parece que não tem amor vindo de lá para cá. É quando eu consigo passar por cima da minha própria soberba, e eu consigo fazer algo pelo outro. Porque o que nós estamos falando aqui é de uma mudança de mente. É sempre assim, eu tenho, eu entrego. Eu estou feliz, então eu faço. Disse que me ama, então te amo de volta. A Bíblia diz que até os ímpios fazem isso. Fazer o bem para quem me faz bem, até os ímpios fazem. Agora, se você é cristão, Deus te chamou para fazer a diferença. E a diferença é fazer para o outro quando o outro não te devolve. E principalmente quando ele não tem o que fazer de volta para você. É eu fazer para alguém que tem menos do que eu. É eu estender as mãos e saber, eu estou colocando no Senhor isso aqui. É quando você faz uma entrega por amor. E amor, talvez a melhor definição para amor seja a palavra entrega. É quando eu dou. Jesus se entregou por amor à sua igreja, sabendo que a igreja não podia fazer nada por ele. Eu e você não poderíamos fazer nada pelo Filho de Deus, mas ele desceu do céu por amor e entregou a sua vida, para que você pudesse fazer algo pelo outro. Deus sabia desde o começo que você e eu não podíamos fazer nada por ele, mas ele entregou seu único filho para que você fizesse pelo outro, para que você entregasse o seu melhor para sua esposa, para que você entregasse o melhor para o seu filho, para que você entregasse do seu melhor. E quando eu falo do seu melhor, daquilo que ele já colocou dentro de você, da capacidade que você tem, dos dons e talentos que ele te deu, e de tudo que ele confiou na sua mão, porque você é um mordomo dele. E quando ele te entregou, ele não estava visando receber de volta, ele estava visando que você replicasse para o outro. O amor de Deus, ele é manifesto quando daqui derrama para cá, e de lá derrama para o outro. Então sim nós podemos ser chamados de cristão. Então sim nós podemos fazer a diferença. Então sim os nossos casamentos vão ser sarados. Então sim nossas vidas serão fortalecidas. Então sim nós podemos fazer uma grande obra, porque nós vamos começar, e assim como Paulo diz, que a mesma alegria do iniciar seja o finalizar, que nós tenhamos o mesmo zelo nisso, que os teus propósitos não sejam de uma semana, que não seja, não, eu vou fazer, vai dar tudo certo, e agora, semana que vem já esqueceu tudo. Essa inconstância faz com que a família desacredite. E a pior coisa é quando você diz, não filho, vamos fazer o seguinte, semana que vem o pai vai dizer assim, o que foi, filho? Pai sempre faz isso aí, nem vou levar para o coração. Não tem tragédia pior do que isso. É quando teus filhos já não acreditam mais em você. É quando você diz assim, não pastor, pode contar comigo. O pastor já diz, tem mais alguém aí para ajudar? O irmão, a última vez o irmão não veio. Não, conta comigo aí, aqui é nós, tal. É sem propósito. Agora quando você aprender de que Deus confiou em você e colocou coisas em você, para você honrar a tua palavra, e para você investir você mesmo no reino, eu quero profetizar de olhos abertos, olhando para você,
que você não vai mais juntar nada em saco furado, em nome de Jesus. Que você vai receber teu salário, você vai prosperar com ele, que dentro da tua casa vai começar a ter paz, coisa que já não tem há muito tempo, que você não vai precisar ganhar mais, porque Deus vai te fazer viver melhor com aquilo que você tem, que as coisas não vão mais quebrar, mas você vai começar a perceber que milagres estão acontecendo, coisas como eu vivi um tempo de milagre, como nunca, na época que eu mais precisava. Eu disse que no começo do ministério da The Way, naquela garagem, não tinha salário, meu irmão. Eu estava finalizando uma faculdade de manhã e de tarde, tinha estágio, não podia trabalhar fora. Fazia alguma coisa ou outra de celebração, mas, cara, eu vivia de milagre. Eu tinha que sustentar a minha família e a família do mecânico, porque eu tinha um Peugeot 206. Todo mês tinha que pingar o do mecânico. Como? Eu não faço ideia. Eu acho que para compensar, Deus de noite mandava um anjo botar combustível no meu carro, porque eu não lembro de abastecer aquele bicho. E andava, ia e tal, e eu não tinha dinheiro para o combustível. Mas quando você é fiel a Deus, milagres inexplicáveis começam a acontecer na sua vida. Você começa a viver o sobrenatural de Deus. Você pode passar uma vida inteira dentro da igreja e não acontecer nada com você, ou você pode passar alguns dias dentro de uma casa, ouvir uma palavra que vai impactar você para o restante da sua vida, e então você começar a caminhar no sobrenatural de Deus. Eu quero chamar você para viver o sobrenatural. Coloque-se de pé, por gentileza. Você deve ter ouvido uma mensagem top nesse momento. Acabou de vê-la, falou muito com a tua vida, e quem sabe passou no teu coração: uau, eu quero muito conhecer esse lugar, eu quero muito contribuir com essa obra. E nesse momento você pode fazer isso. Estou passando aqui para dizer de que há várias formas de nós contribuirmos na obra do Senhor, às vezes com nossos talentos, os nossos dons, mas também com a nossa contribuição. Sabe que cada vez que você contribui, seja com teus dízimos ou tuas ofertas, você promove para que o reino de Deus se expanda, para que trabalhos como esse possam chegar a milhares de pessoas, hoje via internet, ou mesmo dentro do ambiente onde nós estamos, aqui na cidade, onde nós temos a The Way Church. Hoje, pelas formas que você vê aí na sua tela, você pode contribuir, seja o seu Pix, transferências, depósitos. O mais importante é que esteja ligado ao seu coração. Nós vemos na Bíblia Sagrada que haviam pessoas que contribuíam com seus dízimos, outras com suas ofertas. Os dízimos muitas vezes ligados a algo que, para mim, fica mais fácil de planejar. 10% daquilo que eu ganho, eu invisto no reino de Deus. Mas outras pessoas do Novo Testamento já não se atinham mais a dízimos. Algumas delas vendiam tudo que tinham e entregavam. Outras dividiam o que tinham. E dessa forma elas sabiam de que parte dos seus ganhos poderia alcançar a muitos. Então, da maneira como você sentir em seu coração, seja por oferta, seja por dízimos, mas que você possa fazer com todo o seu coração essa contribuição. E saiba, dentro do seu coração, de que cada vez que você estende a mão para que a obra de Deus continue evoluindo, crescendo e se ampliando, as mãos de Deus se estendem sobre você também. Não como um ato de cobrança ou negociação, mas porque Deus é fiel e nunca fica devendo nada para ninguém. Por isso eu convido você a fazer parte desse ministério, dessa obra, com as suas contribuições. E isso fará com que a gente continue ajudando tantas famílias que cada semana são restauradas, que nos procuram em busca de algo que não encontraram em mais nenhum lugar, às vezes sem esperança. E essa esperança não é levada apenas por nós, mas é levada por você, através do seu amor. Então, convido você a fazer segundo aquilo que o Senhor colocar no seu coração de fazer, e com certeza abençoará a muitos. Que Deus abençoe sua vida, continue nos acompanhando pelos canais, que eu tenho certeza que é só o começo do que Deus ainda fará em sua vida e em sua família.